todo mundo colocou que seria uma estreia difícil, por conta da altitude, tem o fator próprio estreia mesmo, mas eu achei um jogo tranquilo até, Foi, ou não. Quando saiu o sorteio, a gente tava aqui, né? Fazer análise Achei a camisa do Cusco bem bonita, hein? Animal. Maneira. Muito maneiro. Cara, depois eu tinha uma opinião sobre a altitude que já era um negócio complicado. Depois que eu fui pra altitude, meu amigo, pra La Paz, eu acelerei muito mais isso. Não sei se o Sim jogou na altitude, mas, cara, é um negócio que você não consegue subir uma escada direito, já fica ofegante. Tudo bem que eu sou gordo também, mas, enfim, Enfim, você se movimenta e é muito complicado. Quando sai o sorteio de Libertadores, temos 3 altitudes, né? E eu lembro de ter falado aqui no programa. Pra mim é 0 ponto. Eu já conto 0 ponto. Flamengo em Cusco, no caso, lá no ex-Real Garcilaso. Fluminense contra o Bolívar e Mirassol contra o Always Ready. Ou seja, o Flamengo ontem vai com resultado, volta com resultado, pra mim, muito além do que talvez fosse projetado anteriormente. E mais do que isso, o Flamengo correu pra caramba, cara. 100 minutos de jogo. Eu tenho 32 anos de idade, você talvez vai lembrar melhor do que eu. Eu não me lembro do Flamengo jogar na altitude correndo tanto assim. A vida inteira, tá? Eu não me lembro nenhum jogo certo, né? que o Flamengo correu tanto e certo na altitude que nem ontem. O Flamengo competiu durante 90 minutos do jogo. Tem uma estratégia, o Flamengo foi para um hotel pressurizado, negócio diferente. Não sou médico para dizer se foi isso que deu o resultado, mas fato é, o Flamengo correu muito e deu muito resultado. E mais uma vez, o time de 2019, as lendas de 2019, colocando comida na mesa do Flamengo, né? Arrascaeta e Bruno Henrique, principalmente o Bruno Henrique, entrou muito bem contra o Santos. Jogou muito bem ontem, foi decisivo, se tornando o 6º maior artilheiro brasileiro da história da Libertadores. Cara, mas eu acho que o Flamengo só funciona porque o Arrascaeta vai pro banco. Ontem, né? No específico de correr mais, né? Ontem o time que ele monta, assim, é inteiro encaixado. Pra dinâmica, pra movimentar e pra velocidade. Podia dar muito errado os caras cansar, mas ontem eu gostei muito do Flamengo. O primeiro tempo, o nível que o Flamengo teve de correria, eu falei, cara, vai morrer, vai morrer no eu segundo achei tempo. Eu achei o que mais ia sentir era o Paquetá, pelo nível de movimentação dele. Eu falei, cara, ele não vai aguentar. E ele aguentou bem no final do primeiro tempo, ele tava finalizando. O time do Flamengo, eu gostei também, eu tava bem consistente ontem. A ideia de tirar o Arrascaeta e o Pedro era pra ter um time que corresse muito, né? Mais móvel. E correu. No momento do trabalho do Leonardo Jardim, depois da data FIFA, o jogo do Bragantino, ficou meio ali, a galera meio ressabiada, mas já deu uma resposta contra o Santos. Não foi no futebol, mas no resultado, porque o Santos, a atuação também foi abaixo, mas ganhou o jogo de virada e agora faz um jogo mais consistente, onde tinha uma série de senãos, altitude, parte física. O Flamengo não lida bem com altitude, é um fato. Mas, como o Matheus lembrou aqui na reta final, baita trabalho da comissão técnica e também do departamento médico, que prepararam bem. Teve uma inovação nesse jogo, que foi o hotel com pressurização, né? Então, ajudou, é uma novidade, e pelo que o time reagiu no campo, acho que foi bacana. Então a estratégia montada deu certo, o time conseguiu sustentar fisicamente 2 tempos e ser dominante no jogo, ser propositivo também no jogo. Ainda teve algumas falhas defensivas, mas acho que dá pra botar muito na conta da altitude, da falta de concentração às vezes, ou do próprio cansaço. Mas em linhas gerais o Flamengo foi um time que poderia ter virado o primeiro tempo vencendo, porque criou algumas chances, bateu de fora da área com o Paquetá, bateu com o Bruno Henrique. No segundo tempo acabou conseguindo uma jogada, uma boa transição, uma ligação de pé em pé, saindo da defesa, ligando o Plata no meio campo, jogando de meia, conduziu essa bola por dentro, achou o Ayrton Lucas aberto em boa condição, que fez o cruzamento com a mão praticamente, na cabeça do Bruno Henrique, não precisou nem pular, né? Só se posicionou e ele, que é um exímio cabeceador, né? Botou no chão, rasteiro, sem chance pro goleiro. Depois, como sempre, né? O Flamengo faz 1-0 na altitude, o time adversário dá uma crescida, fez as substituições ali que ele tinha que fazer e foi pra uma abafa, né? Chegou até um gol, que foi anulado, numa falha gritante. Se aquele gol é validado, seria uma discussão tremenda. O Flamengo vai pro Rio com um empate, mesmo com os resultados do grupo sendo um empate que vale o pontinho conquistado, mas seria uma grande discussão a falha gritante. O Flamengo deixa dois jogadores livres de marcação, então assim, uma desatenção que não pode acontecer.
Mas, por sorte do Flamengo, a bola tinha saído na revisão do VAR antes do lance, então o gol foi anulado. Não, o lance da bola saída foi por pênalti do Paquetá, né? O lance do anulado foi pelo impedimento mesmo das linhas traçadas ali no ombro do jogador. E aí, depois desse gol aí, o Flamengo deu uma acordada aí. Até sofreu menos. Os cruzamentos do Cusco ficaram muito... quase todos na mão do Rossi, ou o Rossi deixando sair, ou então o Léo Pereira conseguindo tirar as substituições do Léo Jardim. Deram certo. A entrada do Ortiz, a entrada a entrada do Pedro e a entrada do Arrascaeta renovaram ali o fôlego, principalmente na transição do Flamengo, a marcação melhorou. O Flamengo começou a sofrer menos essas bolas laterais, alçadas, escanteios do Cusco, e começou a roubar, ao Cusco tentar esse escanteio, sem sucesso. O Flamengo, ou o zagueiro dominava essa bola e já saía pro jogo, ou o Rossi se antecipava e saía pro jogo. E nessa saída pro jogo, muito espaço pro time do Cusco tentando o empate, ia pro ataque, mas já não tava voltando já da mesma forma no primeiro tempo. Então o Arrasca conseguiu ter muita liberdade nessa transição, e acaba saindo o segundo gol também com a entrada do Luiz Araújo, jogador de velocidade. E aí o Flamengo consegue o segundo gol, e aí para números finais, 2-0, ficou de bom tamanho. O Paquetá já chegou nessa partida com 5 gols marcados, né? Eu não acho que o Paquetá tá tão mal assim, ele não tá no nível que se espera de um jogador como ele, né? E pelo que ele custou, mas não acho que ele esteja tão mal assim. Ontem foi um jogo atípico, um jogo para você ter que ter uma estratégia bem específica, né, para jogar na altitude. 3.400 metros praticamente, é muito alto. La Paz é 3.600 a altitude de La Paz, então é parecido com a sempre assustadora altitude da cidade boliviana, esse jogo lá em Cusco, no Peru. E adversário fraco, realmente um adversário bem fraco, adversário que, jogando no Maracanã em condições normais, o Flamengo pode vencer bem. Deve ser o time que mais vai perder nessa fase de grupos aí, também para Estudiantes e Independente Medellín, que empataram na Colômbia, né? Mas foi um jogo inteligente. O Flamengo conseguiu cadenciar, tirou velocidade, não entrou em correria, fez um gol de contragolpe no momento que o Cusco subiu e deu espaço. O Ayrton Lucas, ele ofensivamente ele vai bem, cruzou a bola na cabeça do Bruno Henrique, jogada que foi iniciada até pelo Plata, que passou a bola para o lateral esquerdo. E no final, o gol do Arrascaeta acontece no momento também do jogo que o time adversário está todo aberto, tentando o gol a qualquer custo. Eram 3 contra 2 no início do lance. Ele tinha o Pedro e o Luiz Araújo para passar a bola, tocou no Luiz. Aí no segundo rebote ele acabou marcando. Mas já é uma fase do jogo que a coisa estava praticamente resolvida, né? E o adversário muito exposto. Mas foi uma boa vitória. Foi uma atuação inteligente, usando a cabeça, sem se desgastar tanto e também medindo forças, porque poupou jogadores que deverão ser titulares contra o Fluminense no sábado. Bruno Henrique e Arrascaeta são jogadores históricos do Flamengo, são os remanescentes aí de 2019, são jogadores mais antigos do elenco, né, em tempo de permanência no clube, e são caras extremamente decisivos. Bruno Henrique numa reta final de carreira, ontem faz o primeiro gol do time na Libertadores. De cabeça ele tem a velocidade, tem o jogo aéreo, e é um cara que no fim do ano cabe ao Flamengo avaliar. Até um jogador com essa idade, ele vai fazer 36 no fim do ano, o ideal é renovar ano a ano. Aí é uma negociação, ver como o que ele quer, o que o clube quer, mas o Bruno Henrique, sem dúvida, é um cara que entrega muito, até mais do que eu esperava, assim, na longevidade. Hoje ele nem é um titular absoluto do time, porque pelas questões físicas, da idade e da lesão no joelho, mas ainda é um cara que ajuda o Flamengo. E o Arrascaeta foi o grande jogador do futebol sul-americano em 2025, fez a temporada mais goleadora da carreira dele. Então, dificilmente ele vai repetir o número de gols da temporada passada, porque ele nunca fez na carreira dele, foi uma temporada muito especial. Mas ele vai continuar sendo um jogador decisivo, especial do Flamengo. É um cara que normalmente consegue algo diferente, principalmente no momento que o time tem dificuldade, pega uma defesa fechada, não está conseguindo criar. Normalmente é ele que tira ali um coelho da cartola. É o cara que tem mais qualidade técnica, seja por uma assistência ou por uma finalização. Ano passado mesmo, o Flamengo teve um ótimo ano, mas aconteceram, claro, vários jogos difíceis. E normalmente o que tirava o Flamengo da dificuldade ou era a bola aérea, o Flamengo fez muito gol na bola parada com seus zagueiros, ou o Arrascaeta. Era um dos dois, né? O Arrascaeta, ele continua sendo o jogador mais decisivo do Flamengo. Tudo bem, Ramon? Boa noite. Bem-vindo ao Troca de Passes, amigo. E você, o que achou
dessa estreia do Flamengo, uma boa vitória na altitude de Cusco e jogando bom futebol hoje, né, Ramon? Tudo bem, Diniz? Boa noite, ótimo. boa noite, Mansur. Boa noite para quem está com a gente acompanhando o Troca. Eu acho que antes da gente entrar na parte técnica do jogo, que nós vamos entrar daqui a pouco, a gente precisa elogiar o Flamengo coletivamente e principalmente fisicamente. É um time que teve o controle do jogo praticamente os 100 minutos da partida. O Flamengo parecia que estava jogando em casa e não sentiu a altitude. O Flamengo fez um jogo muito consistente, muito maduro. Eu gostei bastante do que vi hoje. É um Flamengo já com DNA, com a identidade do Leonardo Jardim. A gente não viu o Flamengo com a língua no pé, né? Como muitas vezes a gente vê clubes brasileiros na altitude. Não houve um desgaste acima do normal, ou pelo menos que tenha sido tão perceptível para nós que estávamos vendo. Talvez os jogadores tenham sentido lá, e é possível que tenham, mas não ficou tão evidente como muitas vezes a gente vê, e é comum com times brasileiros jogando a essa altura. E o Flamengo fez um jogo muito maduro. Eu não sei, e aí é o que eu quero colocar para vocês, eu não sei se tem a ver com o estilo de jogo proposto pelo Flamengo hoje diante do Cusco, ou se realmente o Flamengo estava muito acima do que os brasileiros costumam ser em termos físicos para esse jogo lá no Peru. Acho que o Leonardo Jardim foi muito bem. Não sei se a Ju vai lembrar, a gente botou o campinho do provável Flamengo, que tinha ali do meio para frente Everton Araújo, Paquetá de segundo, Arrascaeta, Pedro, Lino e Carrascal. Eu falei, cara, isso aqui vai dar merda. Vai dar merda, na altitude vai dar merda. Você bota Pedro, Arrascaeta mais pesados ali e tal, Paquetá de segundo. Não acredito nesse time na altitude. Pra mim, esse time vai perder o jogo. E o Jardim fez totalmente diferente. Não. Ele assistiu. Ele assistiu o geral e falou, agora vou mudar de ideia. E ele claramente fez uma escalação pensando no físico do que você precisa pra altitude, né? Então, se o Varela é o titular, tudo bem, vai jogar o Royal, que é mais físico. Sim. O Léo Ortiz é titular, tudo bem, vai jogar o Danilo, que é um pouquinho mais físico também. Apesar da idade e tal, o Danilo é mais físico que o Léo Ortiz. O Paquetá é muito mais físico do que o Arrascaeta, o Bruno Henrique é muito mais físico do que o Pedro, o Plata é muito físico, né? Aliás, grande partida do Plata, mais uma vez. Não acho. Eu acho o Plata muito bom jogador. Eu acho o Plata foi uma piada, gente. Surpreendentemente melhor do que ele aparenta. E aí, assim, tem que falar, né, cara? O Bruno Henrique é um negócio assim... como descrever o Bruno Henrique no Flamengo, né? Mais uma vez, geração de 2019 botando comida na mesa. Una semana pésima para los brasileños. Una excepción. Acá, el campeón. Puño. El campeón. Se presentó el campeón y ganó. Georgian es candidato a ser el mejor extranjero de la historia del fútbol. Ya ha sido lo en Flamengo, ¿no?